Eu estou muito contente pelo fato de nós chegamos num tempo de apostasia. Estamos vivendo, nós já entramos nesse tempo de apostasia, também o princípio das dores, onde as pessoas viram as costas para a palavra e se empregam de religião. Isso é precioso, porque é indícios de que a volta de Cristo está muito próxima. Que gostoso saber, né, meu irmão, que logo, logo nós estaremos partindo deste mundo para o nosso lar celestial. Filipenses capítulo 3, a Bíblia diz que a nossa pátria, 3:20, Filipenses, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A igreja não aguarda o anticristo, não aguarda grande tribulação, não aguarda nada deste mundo, somente o nosso Salvador, para aguardar do céu o seu Filho Jesus. Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, pelo menos 1 hora de reflexão, temos até as 8h30, o tempo passa muito rápido, mas eu quero voltar 6.000 anos atrás e falar de 3 mortes na nossa vida. 3 mortes. A morte espiritual, a morte eterna e a morte com Cristo, para não morrer eternamente. Então, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Aqui vamos ter a primeira morte, ok? É a morte espiritual, a morte onde nós estamos aqui separados de Deus, onde entrou o pecado no mundo. Diz assim a palavra, versículo 16, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha aí pelo capítulo 3 agora, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Muito bem. Vamos ter uma palavra de oração pedindo que o Espírito Santo de Deus, que inspirou as Escrituras, traga aos nossos corações a revelação dessa palavra. Pai, louvamos e agradecemos ao Senhor porque Tu nos compraste, somos Teus filhos. Obrigado por nos dar entendimento e sabedoria para compreender o que Tu tens dito nas Escrituras. Pai, como precisamos ouvir a Tua voz. Por isso estamos todos aqui, na expectativa do que Tu fales, o que Tu desejas comunicar a nós nessa noite, Pai. Sabemos que o Teu falar muitas vezes ele é muito duro, o Teu falar muitas vezes ele é contundente, ele corta, nos machuca. Sabemos que a Tua palavra muitas vezes faz feridas em nós, mas o Senhor prometeu que aligaria essa mesma ferida. Por isso, Pai, estamos com os nossos ouvidos abertos, nossos corações alegres e festivos para ouvir a Tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Irmãos, aqui começou a nossa história de pecado. Quando Deus então formou Adão e Eva, o colocou no jardim do Éden. E ali ele ficou durante muito tempo. Chegou um tempo que então o Senhor vinha todos os dias, na viração do dia, ter uma comunhão com Adão. E Deus deu muito poder para Adão.
Então ele deu nome a todos os animais, né? Interessante a capacidade que Deus dá ao homem. Ela é uma capacidade ilimitada, mas nós somos limitados. E graças ao Senhor que Ele colocou limites em nós também. Somos filhos hoje. Então depois a Trindade Santa, naquele conselho eterno, conversou. A Trindade, imagina, o Pai, o Filho e o Espírito conversando entre si. Então o Pai disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idôneo, uma companheira. É claro que todas as coisas foram criadas para o Senhor Jesus. Foi criado por Ele, por meio dele e para Ele. Tudo que foi criado foi para o nosso amado Senhor. Então, ali Adão estava prefigurando Cristo. E quando Deus então fez a mulher, Eva, era uma figura da igreja também. Porque Adão disse, quando o Senhor trouxe Eva para Adão, e ele disse, quando a viu, que foi tirado ali do seu lado: esta, afinal, ela tem a minha realidade, porque ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela tem a minha realidade interior, osso fala de interiormente, e carne fala da minha expressão. Mas, irmãos, depois que o Senhor os criou e os colocou no jardim, Éden significa paraíso no hebraico. Éden no hebraico significa prazer de Deus. Deus colocou o homem no jardim, Deus criou um jardim, no jardim Ele colocou Éden. Por isso que muitos falam assim, é jardim do Éden. Não é jardim do Éden, é jardim no Éden. Você vê com bastante cuidado, no original está dessa forma. Muitas Bíblias falam jardim do Éden, e nós falamos também muitas vezes jardim do Éden. Não, é jardim no Éden. Então ali o Senhor colocou Adão e Eva, era um lugar muito prazeroso para o homem. Mas, queridos irmãos, Deus deu a eles uma ordem. E é muito interessante nós sabermos de uma coisa aqui, que eu falei para vocês algumas vezes, que por que Deus colocou duas árvores? Criou muitas árvores, onde eles poderiam se alimentar do fruto daquelas árvores, mas tinha duas árvores especiais. A primeira delas era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós temos aqui no versículo 17. E tinha a árvore da vida também, que Deus colocou no meio do jardim. Queridos, Adão não tinha pecado ainda. Mas Adão precisava de ter a vida de Deus. Deus desejava que Adão voluntariamente pudesse se chegar à árvore da vida e comer do seu fruto. Mas ele não fez isso. Primeiro que ele deixou a Eva sozinha e saiu. Então ali desenvolveu um diálogo entre Satanás, que se transfigurou numa serpente, e conversou com Eva. E o que Satanás fez? Ele torceu as Escrituras Sagradas. Torceu a ponto dela ficar muito confusa. Então ele disse assim: olha só as setas inflamadas, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres do fruto da árvore, os vossos olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deus omitiu para vocês uma ciência, porque se vocês comer desse fruto, vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha que astúcia, olha como que a sagacidade, ela entra sorrateiramente. Estão me compreendendo? Por isso, irmãos, temos que tomar muito cuidado hoje em dia com religião. Toda religião é do capeta, seja evangélica, seja católica, seja o diabo que for. O Senhor Jesus não tem compromisso com nenhuma religião deste mundo. Ele tem compromisso com vidas. Temos que tomar muito cuidado com religião. Uma religião sempre nos tira do foco das Escrituras Sagradas.
Hoje em dia você vê pela nossa cidade, pelo Brasil inteiro, um povo perambulando com Bíblia debaixo dos braços, todos perdidos. Se morrerem hoje, não sabe para onde que vai. E o apóstolo Paulo fala que tudo que não provém de fé é pecado. E o que é fé? Fé é você crer naquilo que você não vê, nas Escrituras. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. Então eu creio, quando eu creio naquilo que Deus disse, não estou crendo em palavra de homens, crendo na palavra de Deus. Não, muito cuidado com pastores, cuidado com o pastor Cláudio, confira na sua Bíblia. Se nós não estivermos pregando a palavra de Deus, joga fora. Por isso temos que ter um cuidado de nos voltarmos para a palavra, que ninguém mais vai nos enganar. Agora a religião nos engana. Queridos, quando Eva comeu do seu fruto, Deus disse que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse que eles morreriam. Qual que foi a astúcia, a sagacidade satânica? É certo que não morrereis. Às vezes a gente prega a palavra assim: olha, meu amigo, você precisa de nascer de novo. Ah, eu já nasci de novo, eu aceitei Jesus e fui batizado. Isto não é novo nascimento. Aceitar Jesus não tem na palavra de Deus. Não existe nenhum versículo na Bíblia que fala ou que mostra que nós temos que aceitar Jesus. Como que uma pessoa espiritualmente morta ela pode aceitar? Ela não tem condições para aceitar. Quem aceita propina é político. Quem recebe esmola é mendigo. 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 Mas é mendigo. A gente entende por mendigo. Mendigo, eu sou gago, então tem dificuldade em algumas palavras, né? Mas o fato é que foi Ele quem nos aceitou. Deus, Ele nos aceita em Cristo. Porque, irmãos, nós somos espiritualmente mortos. Quando é que nós morremos? Quando Adão e Eva morreu. Deus disse aqui: no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Agora, lembra do versículo 6? Aqui eles comeram, mas no versículo 7 não tinha que morrer. O que acontece no versículo 7? Abriram-se então os olhos de ambos. Mas eles não tinham que morrer aqui, porque comeram do fruto. Mas Deus não mente, irmãos. Eles morreram espiritualmente para Deus. Eles fecharam os olhos para Deus, morreram e nasceram para si mesmos. Tanto é que, quando eles comeram do fruto, o que eles perceberam? Perceberam que estavam nus. E nudez fala de pecado. Não que estou falando da nudez assim no sentido de andar pelado. Não é esse sentido. Eles viram a sua nudez, que eles já viram ali pecado, já viram maldade. Nós estamos nus. Agora nós percebemos. Então o pecado faz com que o homem se perceba. Por isso que as pessoas têm um cuidado muito consigo mesmo. Todo mundo quer se arrumar, porque o pecado na vida do homem é fedorento, fede. Então você tem que passar um perfuminho, você tem que fazer uma maquiagem, você tem que deixar bem elegante, etc. Mas se você ficar aí 2, 3 dias sem tomar banho, você fica fedorento, fica insuportável. Não é assim? O pecado fede. O ser humano se tornou um ser totalmente corrompido por causa deste veneno que foi inoculado no homem. Você já viu uma pessoa que foi picado de cobra? Ele não incha, não fica, se você não cuidar, ele apodrece e morre. Irmãos, este veneno da serpente, quando Adão e Eva pecou, foi inoculado em Adão e Eva, e nós descendemos dele.
Nós herdamos a natureza dos nossos pais terrenos, nós já nascemos espiritualmente mortos, separados de Deus. Mas eu estou vivo. Uma pessoa pode dizer, mas eu estou vivo. Você está vivo, mas você é uma alma vivente, mas você está separado de Deus. E a palavra separação significa morte. Quando morre alguém, o corpo da pessoa está aqui, mas a alma dela e o espírito dela não está aqui. Ela está separada do corpo. O corpo vai para a sepultura, vai virar pó, porque veio do pó, para o pó vai voltar. Mas os filhos de Deus, segundo Filipenses 3:20, irão receber um corpo glorificado, um corpo semelhante ao corpo da glória de Deus. Então não fique preocupado com a sua idade, com a ruga. A palavra fala que a igreja gloriosa não tem nem ruga mais, né? Pessoas que morrer com 80 anos, ela vai receber um corpo de 33 anos. Depois vocês conferem isso aí lá em Efésios 3, versículo 20. Muito interessante. Mas, queridos irmãos, então, o pecado entrou no homem. E você quer ver como é que ficou o homem? Queridos, um texto que vocês conhecem. Isaías 1, 5 e 6. A Bíblia, ela diz assim, que toda cabeça está doente, todo coração enfermo, não há no homem coisa sã, senão feridas, inchaços, contusões, é desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há no homem coisa sã. Qualquer vírus pode levar a pessoa a óbito. Lá na China estão muito preocupados com o coronavírus, mas se esquecem do sarampo, se esquecem de uma gripe. Se não for tratada aqui, essa gripe natural nossa, que a gente pega aí os vírus, peguei uma gripe lá em Rondônia, vim para cá com ela, trouxe para cá, transmiti para minha esposa, talvez para alguns amigos também aí, mas é uma gripe terrível. Mas o que eu tomei? Água, porque a gripe, quando entra em nós, a gente toma muitas vezes remédio, o remédio vai mascarar a doença. Toma água. Vai ser 5, 6 dias aquele vírus vai permanecer no teu organismo. Se você não tomar água, você vai sentir dores nas suas articulações. Articulações, por quê? Começa a enrijecer, porque o vírus da gripe seca as articulações no nosso organismo, né? Então toma bastante água, você vai ter a gripe, mas os sintomas dela você não vai. Você vai tirar de letra, você vai espirrar, você vai cozinhar o teu nariz e aquela coisa toda, mas a gripe é 5, 6 dias, ela vai embora. Vai ter uma boa alimentação, toma bastante vitamina C, laranjado, chupa laranja e ela vai embora. Mas se isso não for tratado, isso pode levar até a óbito. Pode virar uma pneumonia, isso vai complicando e as pessoas começam a tomar aspirina, porque a pneumonia, ela vai gerar na vida da pessoa o quê? Náuseas, vai gerar dor de cabeça, calafrios, sudorese, e aí então ela fica muito mal. Então ela toma uma aspirina, toma lá para mascarar, de repente ela está com pontadas, pneumonia, então você vai tratar do sintoma e não do carnegão, não da doença, que precisa de antibiótico, né? E muitas pessoas, eu tenho conhecimento, que já faleceram por causa de pneumonia, não é assim? Mas, queridos, quando uma pessoa ela tem uma dor interna no seu organismo, ela vai ao médico e de repente o médico faz um diagnóstico e depois faz uns exames e quando vai trazer o diagnóstico diz assim para a pessoa: olha, você está com câncer. A pessoa já se desespera. Não, agora eu tenho que correr. Agora eu tenho que fazer um tratamento urgente, agora deixa tudo. Mas, querido, algo muito pior do que o câncer é o pecado de Adão. Porque se você for um filho de Deus, você pode ter câncer, pode morrer, não é que você vai para o céu, você já está no céu. Mas uma pessoa que morre de câncer, sem a vida de Cristo, aí que o sofrimento dela vai começar. E aí o sofrimento dessa pessoa é um sofrimento eterno. Ela vai para uma sala de espera, diz a Bíblia,
apóstolo Pedro vai dizer, 2 Pedro 3, que, ou também Salmos, capítulo 9, versículo 17, lá está escrito assim, abra lá, vamos lá, depois nós vamos voltar aqui para Gênesis, Salmos 9, verso 17. Irmãos, aqui nós temos uma declaração do que esta morte, este pecado de Adão fez conosco. Algumas versões vai estar ímpio, algumas versões vai estar perversos. É a mesma coisa. O que é um ímpio? Ímpio é uma pessoa boazinha, uma pessoa que não mata, não rouba, não fuma, não se prostitui. É uma pessoa que paga seus impostos, mas não é filho de Deus. É ímpio, impio. Perverso é a mesma coisa. Então veja aqui o versículo 17 do Salmos 9. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Irmãos, isto é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Isso é muito sério. Nós já nascemos com este vírus da morte dentro de nós, porque quando Adão pecou, todos nós pecamos. Não ficou ninguém de fora. Não apenas o ser humano, mas também os animais. Os animais também sofrem. Toda a criação, o apóstolo Paulo fala que ela geme. Hoje uma plantação aí de café, se você não tratar do seu cafezal, ele pega uma ferrugem. Se você não tratar do soja, vem a lagarta e come tudo, você perde tudo. Por que isso? Por causa do pecado. A queda, ela influenciou toda a criação de Deus. Percebe? Então tudo que você come hoje tem algum certo tipo de agrotóxico, vai lhe prejudicando a sua saúde, vai destruindo as suas imunidades, seu organismo, não é assim? Muito bem. Agora, queridos, todos nós nascemos com este vírus da morte dentro de nós por causa do pecado de Adão. Abra comigo em Romanos, capítulo 5, versículo 12. O apóstolo Paulo, ele traz aqui um perfeito diagnóstico do que aconteceu lá no Jardim do Éden, que a morte de Adão e Eva não foi só para eles, mas também nós que descendemos de Adão e Eva, diz assim a palavra. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Qual é este homem que entrou o pecado no mundo? Adão. O que significa Adão? Adão é humus, é pó, é barro, é argila. Deus formou o homem do pó da terra, humus, de onde temos a palavra humildade. Se nós reconhecêssemos a nossa essência, nós seríamos humildes, mas nós somos arrogantes por natureza. Por quê? Porque o veneno da serpente que foi colocado em nós nos tornou arrogantes, porque Satanás, ele faz com que as pessoas sejam exaltadas. Ele quer que você seja o melhor, quer que você seja aquele que tem o rei na barriga. Entende? Então, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o que, irmão? A morte. Assim também a morte passou a quantos homens? A todos os homens. Por quê? Quantos pecaram? Todos pecaram. Então, todos nós que nascemos neste mundo, nascemos não para viver, mas para morrer. Quando é que uma criança começa a morrer? Quando ela nasce. Ah, nasceu uma criança. É errado pensarmos assim. É certo pensarmos assim. Nasceu? Não, começou a morrer. A criança, toda criança que nasce,
já nasce contaminado com o vírus da morte, então ela está destinada a morrer. Ela pode morrer. Interessante que a morte, meus irmãos, ela não respeita criança, não respeita adulto, não respeita idoso, não respeita presidente da república, não respeita rei, rainha, rico, pobre, mendigo, não respeita ninguém. E se for o teu dia, hoje, meia-noite, será que você tem certeza que amanhã você vai acordar? Você tem certeza? Ah, amanhã eu vou lá. Vai nada. Se Deus quiser, você vai. Mas Deus pode pedir a tua alma hoje à noite. Por isso que, irmãos, questão de palavra de Deus é assunto muito sério, não é brincadeira. Às vezes as pessoas não gostam, mas eu não estou nem preocupado, se gosta ou se não gosta, eu vou pregar a palavra, doa quem doer. Fomos chamados para pregar a palavra, nós não vamos baratear a graça de Deus, não. Aquilo que Cristo fez na cruz foi real, foi verdadeiro, foi por amor a mim e a você. Agora, cabe você a crer, não. Se você crer, você está na glória. Se você não crer, você vai para o inferno. Esse é o veredito da palavra. Deus não passa mão na nossa cabecinha. Ah, você tem que crer, filhinho. Oh, você é pecador, você tem que crer. Não. Se creres, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Agora, quem não crê vai aceitar Jesus, vai ser batizado, vai cantar no louvor, vai morrer, vai para o inferno, porque nunca nasceu de novo. Então, o pecado fez um estrago no ser humano, irmãos. Deixou o ser humano insatisfeito. O ser humano deixou ele muito irritado, nervoso, bravo, implicante, rabugento. Irmãos, nós somos essa raça terrível. Não existe raça pior do que a raça de seres humanos. Ô povo complicado que nós somos. E a gente ainda coloca a culpa nos outros. Mas o problema é nós. Nós que fazemos acepção de pessoas. Nós que somos, irmãos, nós somos tão complicados. Ser humano é muito complicado. Tinha um professor meu, americano dos Estados Unidos, ele dizia o seguinte: o ser humano é complicado demais. Tinha 84 anos, foi meu professor. 60 anos de casados. O homem que eu admirava. 60 anos de casado. Queridos, quando perguntaram para ele: você ama ainda a sua esposa, a Melva? Ele contou a história dele. Quando ele tinha 18 anos, ele veio para o Brasil, para Londrina, Paraná. E depois de 1 ano e meio lá em Londrina, veio uma americana chamada Melva. Ele, quando viu aquela mocinha tão bonitinha, tão linda, disse para o seu amigo que era pastor: rapaz, mandaram aqui a missão uma professora, uma loirinha tão linda, tão bonita, mas, gente, se um dia eu pudesse ser o marido ou o namorado dessa mocinha, como ela é linda, como ela é fascinante, os olhos dela é maravilhosos. E um dia deu certo que eles começaram um namoro. Ele foi confidenciar para seu amigo: olha, eu estou namorando ela, eu sou o cara mais feliz do mundo. Passou-se mais 2 anos. Ele foi falar para o amigo dele: olha, amanhã chegam os pais dela e nós decidimos ficar noivos. Cara, eu não tenho mais onde pôr alegria no meu coração. Eu estou transbordante de júbilo. Eu vou ficar noivo dessa menina encantadora. No outro dia ficaram noivos. Passou-se mais 8 meses. Resolveram marcar o casamento. E ele procurou seu amigo de novo: meu amigo, deu tudo certo, os pais dela concordaram, pedi agora a mão dela em casamento, ela aceitou e nós marcamos para tal dia. Imagina que eu vou casar com a mulher dos meus sonhos. E casou, e foi uma festa. Tiveram 3 filhos maravilhosos.
Interessante que quando fez 60 anos de casados, ia fazer naquela semana, na sexta-feira, ia completar 60 anos de casados, ele procurou seu amigo, pastor, estava vivo lá ainda, e disse o seguinte: olha, meu amigo, sexta-feira vai fazer 60 anos que eu estou casado com a Melva. Eu estou aprendendo a amar ela agora. Meu Deus, que impressionante. Irmãos, ela sempre falava, olha, ela dava aula para nós também de família cristã, como autoridade, porque vivia aquilo que eles pregavam. Mas ela dizia para nós o seguinte: a minha esposa conheceu esse casal. Quando estava chovendo, ela ia para a casa dela, tinha que passar no corredor, e ele falava para nós: vocês esperem um instantinho, eu vou levar a minha querida lá na casa, com a sombrinha assim. Mas que coisa mais linda, que cuidado, irmão, que maravilha. Existe isso no nosso meio hoje, irmãos? Estamos perdendo totalmente a afetividade, perdendo o toque, o tato, o contato, né? Mas o pecado estragou tudo isso. O pecado entrou no mundo e trouxe morte. Mas eu tenho uma novidade para contar para vocês. Essa é a primeira morte. É a morte que nós nascemos com ela já. Agora, queridos, uma novidade que é impressionante, uma novidade maravilhosa, é o que está escrito em João 10:10, a parte B do versículo. A parte A diz assim: Jesus, ele disse assim: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. E a parte B do versículo diz assim: e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O pecado entrou no mundo por Adão, mas Jesus Cristo veio para trazer o que para nós? Eu vim para que tenham vida. Essa palavra vida e abundante no grego significa eterna, vida eterna. Agora, para você não morrer eternamente, que é a segunda morte depois que morre, você tem que morrer com Cristo na cruz. Aliás, morrer não, você tem que crer que você já morreu com Cristo na cruz, porque o pecado entrou em nós nascemos pecadores. O pecado produz pecados. Produz o quê? Produz adultério, produz prostituição, produz fornicação, produz uma malignidade, feitiçaria, produz uma série de coisas. As obras da carne é o que nós produzimos por causa do pecado. A árvore do pecado produz os pecados: homicídios, ciúmes, iras, cóleras, tudo isso que o ser humano é em essência. O ser humano, irmãos, ele é tão estragado, falei para vocês aqui, que nós não servimos nem para esterco. Nós não prestamos nem para esterco. Por isso que Isaías 41:24 diz assim: eis que sois menos do que nada. O que é nada? Nada é nada. E o que é menos do que nada? É o que nós somos. Qual é o nosso valor? Menos do que nada. E nós muitas vezes queremos ser alguma coisa, né? Você sabe com quem você está falando? Com uma porcaria que vai para o inferno se não nascer de novo. Isso é muito humilhante para nós, irmãos. Menos do que nada. Essa palavra parece que ela é muito ofensiva para o ser humano. O ser humano gosta de ouvir palavras que, não é assim? Mas Deus não. Vocês têm que ver a tua realidade. Enquanto nós não ouvirmos o Evangelho da Graça, o Espírito Santo não vai nos convencer de que nós somos pecadores, que temos um juízo para enfrentar e tem uma justiça. A justiça de Deus vai nos levar para esse tribunal.
Agora, nós temos a informação que Jesus Cristo veio. Irmãos, Ele veio e realizou uma obra no Calvário. Uma obra de libertação, não dos pecados, do pecado. João 1,29, a Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, tira a árvore do bem e do mal que está em nós, tem que ser arrancada pela raiz. Como é que Deus vai tirar isso? Eu pertencendo a uma igreja evangélica? Não, isso vai fazer de você um prosélito religioso. Eu tenho que orar mais? Não. Não é por você orar bastante que você vai nascer de novo. Não é por você ler a Bíblia bastante que você vai nascer de novo. Quando nasce de novo, você vai orar com prazer. Quando se nasce de novo, você vai ler a Bíblia com prazer. Mas sem o novo nascimento, você não tem aptidão para a palavra. Então até que dá para a gente identificar quem são os filhos de Deus e quem não são. Os filhos de Deus têm uma característica chamada perseverança. Eles são perseverantes. Os que não são filhos de Deus, que têm uma concepção de evangelho na cabeça, talvez até conheça a palavra, mas não desceu para o coração. Então não houve regeneração. Houve um acúmulo de conhecimento bíblico. Sem nós termos uma experiência real de regeneração, ninguém é filho de Deus. Ah, mas eu sou nova criatura. Às vezes é uma velha criatura. Às vezes não é nova criatura. Às vezes é religioso, porque quando você vai para um culto evangélico, você se sente bem. Você vai ouvir cânticos de louvor, você vai ler a Bíblia. Mas se não apontar o caminho para o pecador, ele nunca vai ser salvo. Lembra daquele eunuco lá de Atos? Ele vinha lendo, ele foi adorar em Jerusalém. Ele foi adorar. Os pecadores, os evangélicos adoram, mas adoram um Deus que eles não conhecem. Aquele eunuco foi adorar em Jerusalém. Jerusalém era um lugar de adoração. E ele vinha lendo a Bíblia. E o que ele estava lendo? O profeta Isaías. Então o Espírito tocou ali em Filipe e falou: Filipe, vai lá. Tem alguém descendo dos caminhos de Gaza, vai lá que ele encontra sozinho. Vai lá. Filipe foi lá, por mandato do Senhor, e viu que este eunuco vinha lendo o profeta Isaías. E Filipe perguntou: você entende o que você está lendo? O que ele disse? Como poderei entender se alguém não me explicar? Então, começando por essa escritura, Filipe anunciou Jesus. Pregou para ele Jesus. Chegando num lugar onde o eunuco viu água, ele disse assim: para o carro, e eu quero ser batizado. O que impede de eu ser batizado? Nada impede, desde que você crê em Jesus de todo o teu coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. E desceu e foram batizados ambos. As pessoas salvas é que são batizadas, não são batizadas para serem salvas. Agora, para nós não morrermos eternamente na terceira morte, você tem que morrer com Cristo na cruz. Porque se o pecado entrou em nós pela vida, tem que sair pela morte, não há outro caminho. Abra aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 5. Esse texto fala da identificação, porque vocês se lembram que lá em João 12:32, quando crucificaram o Senhor Jesus Cristo, quando a cruz foi erigida, com ele crucificado, o que está escrito lá? A Bíblia diz assim, Jesus está dizendo: e eu, quando for levantado na terra, na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Então Jesus estava crucificado, ele nos puxou, nos colocou em seu corpo. Agora, Jesus Cristo morreu ou não morreu na cruz? Morreu.
Mas nós estávamos nele pela fé. Queridos, quando Adão pecou, você estava lá? Não. Mas por causa do pecado de Adão, a palavra fala que todos pecaram. Agora veja aqui Romanos 6,5. Observe aqui, irmãos, eu quero chamar sempre a atenção de vocês para essa condicional. Que Deus é um Pai cavalheiro. Ele não vai forçar ninguém a crer. Ele já quando você está ouvindo a palavra de Deus, Ele revela a graça para que mediante a graça você possa crer ou não crer. E quem nele crê, não é julgado. Quem não crê, já está condenado. Olha aqui, versículo 5. Porque se fomos unidos, algumas versões está plantados, é a mesma coisa. Porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte. O que é semelhança de morte? É morte igual. Jesus teve morte de cruz. Então, se eu creio que eu fui unido com Jesus na sua morte, aí qual outra palavra que aparece? Certeza, certamente. Certamente, se eu creio que eu estou unido com Cristo na sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. Agora, se eu não creio que eu estou unido ou plantado com Cristo na sua morte, eu nunca vou ser unido com Ele na sua ressurreição. Eu estou iludido com religião. Eu estou iludido com as doutrinas. Estou iludido. Então eu tenho que crer como diz a palavra de Deus, irmão. Olha o versículo 6 agora. Sabendo isto, para a gente crer, tem que saber. Você não pode crer naquilo que você não sabe. Meu irmão, peça ao Senhor que Ele revele essa palavra no seu coração, para que nós não sejamos crentes religiosos, mas que sejamos filhos santos e amados do Pai, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, irmão. Sabendo isto, que a obra já foi feita, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, olha o perigoso aqui, do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O que Cristo fez com o meu e o seu pecado? Ele matou, porque nós somos colocados em Cristo no seu corpo lá na cruz. Ele morreu, mas a mesma Bíblia que diz que Ele morreu afirma que eu também morri. Por quê? Porque está escrito na palavra. Olha o versículo 7. Porquanto quem morreu ou aquele que morreu está justificado do pecado. Você está morto com Cristo? Nós já nascemos espiritualmente mortos, mas temos que crer na nossa morte com Cristo, porque na nossa morte com Cristo o pecado é tirado de nós. Onde que nós morremos? O versículo 8 explica: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Agora uma pergunta aqui, irmãos: e se você nunca creu que morreu com Cristo? Irmão, falando com a autoridade da palavra, você nunca vai viver com Cristo. Então leve isso a sério e vai para o quarto hoje e fala: Senhor, revela a Tua palavra no meu coração, porque essa palavra tem que ser verdade experimental na nossa vida, senão você está perdido. E Deus é muito sério na sua palavra. Deus não manda ninguém para o inferno, irmão. O que leva a pessoa para o inferno é a sua incredulidade, porque o pecado já foi removido. Jesus já tirou o nosso pecado. Como? Eu fui morto com Cristo e eu morri com Ele. Eu estou morto com Ele. Entende? Essa é a segunda morte. Morremos com Cristo. Quando você creu que morreu com Cristo, você pode ser sepultado. A palavra batismo significa sepultamento. Aqui, na nossa cidade, no cemitério, só se sepulta pessoas que já morreram. Você já teve conhecimento de que sepultou alguém vivo lá? Não. Só alguém que já morreu. Você morreu aonde?
com Cristo na cruz, porque Ele me inseriu no seu corpo. Jesus morreu, eu também morri. Estão me compreendendo? Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios 5, verso 14. Eu queria gastar mais um tempinho hoje com vocês nesse assunto, que ele é importante para nós, irmãos. 2 Coríntios 5, versículo 14. Olha o que a Bíblia está dizendo. Presta atenção. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos. Quem é esse que morreu por todos? Jesus. E o versículo tem um ponto final aí? Não tem ponto e vírgula. O assunto continua. Logo, todos morreram. Você viu o teu nome aqui? Onde é que está teu nome aqui? Meu nome tem que estar aqui, nesse todos. Um morreu por todos, Jesus. Logo todos morreram. Dentro desse todos você tem que crer que está o seu nome, porque quando Adão pecou, todos pecaram. Nós estamos em Adão. Eu nasci pecador porque meu nome está lá nesse todos, mas Cristo veio para tirar o meu pecado. Então eu tenho que crer que eu faço parte desse todos. Todos morreram. Eu morri com Cristo. O meu pecado foi tirado de mim, foi tirado de você. Agora, se você não crê, é um problema teu, não é meu. Eu tenho que pregar a palavra. Agora, se você vai crer, se você não crer, é obra do Espírito. Eu não posso obrigar ninguém a crer. Um dia uma pessoa falou para mim: Pastor Cláudio, como é que crê? Eu não sei como é que alguém crê. Eu só sei que um dia eu pude crer que eu morri com Cristo. Por que você creu? Porque está escrito que eu morri. A morte dele foi a minha morte. Estão me compreendendo, irmão? Muito bem. Aqui meu pecado foi tirado. E agora nós morremos com Cristo, não morremos? Fomos sepultados com Cristo. Nós estamos, vamos pensar aqui a 7 palmos. Se nós morremos, temos que ser sepultados. Mas, querido irmão, Jesus morreu numa sexta-feira. Ficou sábado, madrugada da sexta, madrugada do sábado. Mas no domingo de manhã, meu irmão, o que aconteceu naquele primeiro dia da semana que nós celebramos a Páscoa? Deus, o Pai, trouxe Jesus Cristo dentre os mortos, porque Ele desceu para a sepultura comigo e com você, com os nossos pecados nele. Nós estávamos em Cristo, unidos com Ele na sua morte. Mas ao terceiro dia, quando Deus disse assim para o Filho: levantar dentre os mortos. Nós não estávamos em Cristo? Estávamos. Então abra comigo, por favor, em Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6. Efésios 2. Eu vou ler o 4, irmãos, para a gente entender que foi o amor do Pai que fez tudo isso por nós. Efésios 2, presta atenção aqui, irmãos, olha com cuidado na palavra, irmãos, é tão simples a palavra de Deus, uma criancinha aí de 8 anos entende. Nós somos cabeça dura, nós somos cabeça de minhoca, nós temos dificuldade para compreender a palavra. Diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 4, do 1 até o 3 vai mostrar que Ele nos deu vida. Estamos mortos em delitos e pecados, tal, etc. Mas chega no 4, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu, é graça, nos deu, graça é Deus dando, nos deu o que, irmão? Vida juntamente com Cristo. Por que juntamente com Cristo? Porque fora de Cristo não temos vida. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o versículo 6, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Se você morreu com Cristo, você foi ressuscitado com Cristo. Onde é que está a sua vida hoje pela fé? Lá, você já está lá. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Então quando você morrer aqui na face da terra, teu corpo vai para a sepultura, mas você já está lá com Cristo assentado nos lugares celestiais. Não temos que temer a morte, irmão. Tem gente que tem medo da morte. Temer a morte? Que morte que você tem medo? Na cruz, abra em Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. A palavra, ela traz aqui uma grande revelação para nós. Irmãos, nunca se esqueça a posição que Deus te colocou, assentados nos lugares celestiais em Cristo. E que você nunca mais vai morrer eternamente. Vai morrer essa morte física aqui que vai separar o teu corpo do teu espírito, da tua alma, né? Mas Hebreus 2, 14 e 15 diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele é Jesus, igualmente participou de carne e sangue, porque o verbo se fez carne, para que por sua morte, veja aqui, por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, saber o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Queridos, pela morte de Cristo na cruz, Ele destruiu não apenas a morte, mas aquele que tem o poder da morte, saber o diabo, destruiu tudo. Por isso que, irmãos, a nossa libertação, ela é plena. Somos libertos em Cristo, do pecado, da morte, de Satanás, de tudo, irmãos. E sabe o que você ganhou com isso? Abre em 2 Timóteo 1, 2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 9. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Olha que coisa mais interessante. Veja aqui os benefícios que trouxe para mim e para você desta salvação, que diz assim, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou, não é que você vai ser salvo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não é por aquilo que você faz, irmãos. Por isso que eu falei, não adianta orar bastante, não adianta ler muita Bíblia, não adianta fazer tantas obras, não é pelo que você faz, é por aquilo que Cristo fez. Ele nos fez agradáveis assim no amado. E continua aqui, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Queridos, antes de você nascer, Deus já te contemplava você nesta noite aqui, ouvindo essa palavra. Então creia. Eu não consigo crer. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim, abre meu entendimento e faça eu crer, porque eu quero crer. Eu não quero ser mais religioso, eu quero ser um filho de Deus. E continua aqui, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, irmãos, Ele não só destruiu a morte, tem mais coisas que Ele fez, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Querido, você hoje que creu e tem a vida de Cristo, você é um ser imortal. Você é filho de Deus em Cristo Jesus. Vamos citar aqui mais 3 versículos, vamos encerrar. 1 João, capítulo 5, versículo 11, 12 e 13. A Bíblia diz, hoje nós usamos muito esse termo, né? A Bíblia diz. E assim tem que ser. Está escrito. Pedrinho falando que está escrito. Diz assim a palavra. Olha só o versículo. Porque aquele que não crê em Deus, faz ele de mentiroso. É o versículo 10. Quem não crê no Filho. Versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Irmão, Ele já nos deu a vida eterna.
e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E para eu ter o Filho, não é eu aceitar Jesus, eu crer que o meu velho foi crucificado, que vive hoje não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então aquele que tem o Filho tem a vida. Agora olha o versículo 13, irmãos, que convicção, que certeza. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que vocês futuramente vai ter a vida eterna. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes ou de saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Não é que você vai ter, você já tem. Então toma posse daquilo que está escrito. Mas muitos preferem dar ouvido aos profetas, né? Oh, Deus mandou te dizer para você, sai para lá, Satanás. O que Deus tem para dizer para mim e para você está escrito na palavra. Cuidado com religião. Vamos ficar com a palavra. Aqui ninguém vai nos enganar. Aqui nós podemos descansar na suficiência e na certeza daquilo que Cristo é e fez lá no Calvário. Foi por amor a mim e a você. Que não valemos absolutamente nada, mas agora Ele fez com que o tudo dele, que é Cristo, habitasse em nós. Quem tem Cristo tem tudo. Eu tenho tudo, porque Cristo é a minha vida. O irmão leu aqui no início, Colossenses 3,4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, não compensa ser religioso. Todo crente religioso é chato, é fanático. Filho de Deus não. Filho de Deus é santo, é uma nova criatura. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Então essas 3 mortes, nós já nascemos espiritualmente mortos, morremos com Cristo a segunda morte, e estamos livres da morte eterna. Porque Jesus, ele disse lá em João 5,24: em verdade, verdade vos digo, que quem crê em mim... eu esqueci, vou ter que ler. João 5:24. Está escrito na palavra. Diz assim as Escrituras, olha só. João 5:24. Jesus está dizendo: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Amém? Vamos orar, irmãos. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio de podermos receber das Tuas próprias mãos a palavra que nos vivifica, que nos restaura, que nos regenera. Pai Santo, continue falando conosco, Pai, no decorrer dessa semana. Não permita que as nossas mentes se distraiam de Ti. Fala conosco, Pai, não permita que haja dúvidas em nossas mentes e corações. Aviva-nos pela Tua palavra. Oh, meu Pai, muito obrigado por aquilo que Cristo é e fez. Muito obrigado porque Ele nos incluiu em Sua morte e ressurreição para ser a nossa vida. Oh, Pai amado, abençoa essa semana. Vá na nossa frente. Cuida das pessoas que vamos nos relacionar com elas essa semana, que nós sejamos testemunhas vivas da pessoa e obra de Cristo. Abençoa os nossos lares. Abençoa o nosso sono, Pai, toda essa semana. Cuida dos detalhes da nossa vida. Em nome de Cristo nós oramos.